Atos 17, nós vamos ler apenas o versículo 6. É de onde nós vamos partir para a meditação, para o estudo desta noite. Atos 17, verso 6. Vamos juntos? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vamos ter mais oração? Márcio, por favor, faça essa oração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aprendendo da Tua palavra, Pai. Fala conosco, nos ensina, Senhor, usa Teu Filho, pastor da igreja, Senhor, para nos dar o alimento necessário para podermos prosseguir, Senhor, avançando, aguardando, sim, a Sua vinda, ó Pai. Abençoe este momento tão especial, Senhor. Os irmãos que aqui estão presentes, os irmãos que estão vendo pela internet, Senhor, que o estudo, o ensino, Senhor, possa ser edificante, ó Pai. Assim nós oramos a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você se lembra daquela musiquinha? Eu acredito que os mais jovens aqui vão saber. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. E se a gente for assim, pelo amor de Deus, a gente já cansa, né? Porque incomoda muito. Tem gente que é igual alimento que é ofertado para gente infectada com a Covid. Não fede, não cheira, não tem gosto, nem gosto bom, nem gosto ruim, são como palha. Não fazem nenhuma diferença, nem para o bem, nem para o mal. Esses não incomodam ninguém. Porém, há algumas pessoas que chamam a atenção. Logo que elas chegam, elas perturbam pelo modo de ser, pelo modo de fazer, pelo modo de falar, pelo conteúdo do seu discurso, do jeito que agem. Esses atraem a atenção dos outros assim, influenciando as pessoas. Elas ditam regras, elas criam novos comportamentos, elas deixam suas marcas. Os irmãos evangelistas agem assim. Evangelistas, pessoas que pregam o evangelho, são pessoas que perturbam. Ao chegar um evangelista num local, e quando eu digo evangelista, não é só pastor, não. Qualquer crente responsável em pregar o evangelho. Quando chega num local, e ele vem então pregando o evangelho de verdade, isso eles perturbam, eles incomodam. Mexe com os costumes locais, mexe com a religiosidade da maioria, incomodam os religiosos e atrapalham as tradições e as superstições às quais a maioria está acostumada. O evangelista fiel, ele incomoda muita gente. Aí, se tiver 2, incomoda muito mais. Isso aconteceu em todos os lugares por onde o evangelho passou. Se a gente for analisar na Europa, na África, entre bárbaros, entre índios, no Brasil, nos Estados Unidos, onde o evangelho chegou, isso aconteceu. Os pregadores do evangelho, eles mexeram com a estrutura política, com a estrutura social e religiosa. Com a aceitação do evangelho, as pessoas abandonaram as suas feitiçarias, abandonaram suas idolatrias, abandonaram cultos pagãos, abandonaram superstições. Isso incomodou os sacerdotes pagãos que faziam comércio da religiosidade do povo e usavam as tradições e as superstições do povo para poder ter, então, seu ganho. A gente vê isso quando Paulo ele expulsou o demônio daquela moça, e aí, então, aquele homem que era o seu senhor e que ganhava com aquela adivinhação que o povo, então, usava daquele serviço, ele, então, se revoltou e fez com que as pessoas viessem contra Paulo, e acabou Paulo sendo apedrejado. Afetou também o mundo dos negócios.
Porque quando uma pessoa ouve o evangelho e se converte, o seu modo de fazer as coisas, de fazer negócios, de comprar e de vender muda. Porque aquele que tinha uma balança enganosa, ele passa a ser justo, ele passa a ser honesto, ele passa a rejeitar as negociadas, os negócios desonestos. E aí, então, aqueles que eram parceiros e que tinham, então, como amigos de negócios errados, não vão gostar porque ele atrapalhou os meus negócios. Afeta também a vida social. Novos convertidos, eles passaram a tratar as outras pessoas como gente, como igual, como irmãos. Aboliram preconceitos. Quando eu falo preconceitos, não é uma questão só de tratar questão do homossexualismo, do negro, não estou falando disso, não. Porque não estou falando de aceitar pecado tem que ser tratado. Mas a questão, por exemplo, do negro, onde o Brasil era um país que tinha, então, a escravidão como algo normal, uma vez que o evangelho de verdade chega, aí, então, o branco olha para o negro como irmão. Então, isso muda, afeta a vida social, a questão de homem e mulher sendo tratados com respeito, porque onde crente de verdade, marido não maltrata a esposa, marido não é violento com a esposa, no relacionamento de pais com os filhos. Então, todo esse relacionamento baseado no evangelho, tudo muda. A chegada de um crente em qualquer ambiente incomoda. O crente trará o bom perfume de Cristo. Acontece que esse cheiro de Cristo incomoda o mundo e perturba aqueles que se opõem a Deus. Porque o mundo rejeitou a Cristo e Jesus disse que também rejeitariam aqueles que são deles. Os crentes transtornam o mundo e não os deixam viver a vida ímpia com naturalidade, como se Deus não existisse. Os crentes são a voz daqueles que dizem não faça isso porque isso é errado. É a voz da consciência deles que havia se calado. O crente chega e perturba. O crente incomoda como um facho de luz na vida daqueles que estão no escuro fazendo a coisa errada. Imagina lá o ladrão lá escondido para roubar e de repente alguém foca nele uma luz, atrapalhou todo o projeto dele. O crente, então, é aquele que vem para incomodar. Ele faz com que percebam, as pessoas ímpias percebam o erro que elas estão vivendo. Baseados no verso 6, que nós acabamos de ler, o texto falou a respeito dos crentes, o que diz aí? Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eu li muito esse capítulo, porque quando eu vou preparar o estudo, eu não tenho nenhuma biografia, porque eu não uso livros para fazer os estudos, eu parto do texto. Então, eu fico tentando descobrir um ponto de partida do texto para eu poder escrever, e aí eu vejo se de fato esse ponto tem a ver com todo o capítulo, e aí tem a ver sim, porque vai dizer a respeito deste povo que perturba o mundo. Meus irmãos, é isso que os outros tratam, a visão que o mundo tem de nós é essa, esse povo que nos perturba. Porque, irmãos, ímpios não gostam de crentes, ímpios, se possível, os crentes não estariam perto deles, não traria a justiça do crente, não traria a verdade do crente. Percebam o quanto que um crente perturba. Nem carro de som na rua, no sol quente, perturba tanto como um crente. Como a presença de um crente, as pessoas toleram todo tipo de incômodo sem reação, mas reagem rapidamente contra aqueles que querem viver como Cristo. O impuro não se incomoda com a sujeira dos outros, porém eles se incomodam quando alguém está limpo. Imagine aí 10 pessoas todas sujas, cheias de marcas, cheia de cabelo todo engrengado, aí chega a menina toda bonitinha, limpinha, o que eles vão achar dela? Vão gostar? Não. Eles vão dizer que ela é exibida, que quer ser melhor do que os outros, porque ela quer ser limpa. Não é isso que falam dos crentes? Que os crentes querem ser melhores, porque só quer dizer que não mente, que não rouba, que não faz isso, mas isso é que nós queremos viver. Essa é a nossa ética. Então, aqueles que fazem a coisa errada, naturalmente eles vão se revoltar contra nós. Então, nós vamos responder a pergunta: como é que os crentes perturbam o mundo? Quando é que nós perturbamos? Olha, perceba o quanto um crente perturba. Então, como nós vimos, nem carro de som perturba tanto, as pessoas elas reagem rapidamente à presença de um crente. O impuro, ele não se importa com os outros, mas se importa com o crente. Respondendo, então, a pergunta,
Como é que os crentes perturbam o mundo? A primeira resposta do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos ver aí que o crente perturba com o verdadeiro evangelho. Paulo chegou então à cidade, e como era do seu costume, ele foi até a sinagoga, e lá então ele pregou a verdade. Ele pregou as escrituras. E ele dizia, Cristo deveria morrer, como está nas escrituras. Ele pregou a verdade. Então veja, quando o crente prega a verdade, quando o crente prega o verdadeiro evangelho, ele vai perturbar o mundo. Irmãos, lendo a carta aos Tessalonicenses, agora vamos pular um pouquinho mais, porque Paulo estava na cidade de Tessalônica. Veja que ele esteve lá por 3 sábados. Então, a gente coloca que ele esteve aí na cidade apenas 21 dias. 21 dias é um tempo muito curto, mas foi o tempo usado para Paulo plantar uma igreja naquela cidade. Meus irmãos, muitos que ouviram aquela mensagem, o texto de Atos diz que eles não creram, eles não deram ouvidos, eles acharam que não era importante. Porém, Paulo pregou o evangelho de verdade e algumas pessoas creram. É interessante que a profissão de fé deles foi verdadeira, nós vamos ver o que Paulo fala a respeito deles, que apenas por 3 finais de semana, por 3 sábados Paulo falou e Paulo foi embora. Acontece que Paulo nunca mais voltou naquela cidade. Ele procurou mandar alguém para saber da fé deles e ele, quando volta com o resultado, ele volta exultante. Ele, então, não tendo ido lá, poderia, mas aquela igreja vai morrer, porque uma igreja que nasce com apenas 3 dias, 3 sábados, né? Só que durante a semana ele falava também nas praças. Então, nesses 3 dias, isso que eles ouviram foi bastante. Por quê? Porque foi o evangelho de verdade. Se fosse algo falso, não sobreviveria. Olha, há muitos evangelhos falsos. E eles tentam corromper e desviar os crentes e impedir que os ímpios sejam salvos. Passei em frente a um centro espírita e lá dizia o seguinte: venha conhecer o evangelho segundo Allan Kardec. Esse não é o evangelho de Jesus, este é outro evangelho. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, sim. Então, este é outro evangelho. Do mesmo modo, há muitos em centenas de denominações ditas evangélicas pregando a mensagem como se fosse o evangelho, mas não é o verdadeiro. Paulo diz que seja anátema seja amaldiçoado qualquer pessoa que pregue outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho, ele tem características muito claras. Primeiro, ele não acaricia o ego de pecadores. Ele não chega para a pessoa que está chegando e diz: ô meu irmão, vem para cá, você aqui vai ser. Não. O evangelho de verdade, ele não bajula ninguém. O evangelho de verdade, pelo contrário, ele humilha. Ele coloca o pecador como miserável, não tendo nada para oferecer a Deus, totalmente carente e dependente da obra salvífica de Jesus. O verdadeiro evangelho exalta a pessoa de Cristo como Deus encarnado. Ele exalta Jesus como puro, santo, que deu a vida por homens totalmente perdidos, impuros, sem nada para oferecer. O verdadeiro evangelho apresenta os homens como condenados, todos condenados, e Cristo como quem veio para se condenar, para salvá-los. Também não oferece prosperidade e nem riquezas, porque é isso que tem sido oferecido por aí. Ensina que Cristo veio ao mundo salvar pecadores e que o reino de Jesus não é deste mundo. Não é que você agora vai ser de Cristo que vai ter tudo. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ensina também que aqueles que amam o dinheiro jamais se partam dele. Meus irmãos, para ser um crente é necessário abrir mão de todo o amor a dinheiro, a riqueza, a poder e a prazer. Tem que amar a Cristo em primeiro lugar. Ensina que a maior prosperidade do crente é conhecer e se relacionar com Deus. Ensina também que Cristo, ele não veio transformar a terra no céu, mas ele veio buscar pecadores para levá-los para o céu.
A terra é um local amaldiçoado por Deus e destinado à destruição. Cristo não morreu para que vivamos em paz na terra, mas ele viveu e morreu para que nós tenhamos a sua paz, enquanto peregrinamos nesta terra. Meus irmãos, ensina também que ele não veio curar todas as enfermidades, porém ele veio tomar sobre si as nossas maldições. Ele veio nos garantir o perdão e nos levar para um lugar onde não há enfermidades, onde não há dores, onde não há lágrimas. Ele veio para nos levar para o céu, não para transformar a terra no céu. Aqui nós não ficaremos. O texto diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, que ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Pregar o verdadeiro evangelho é o nosso dever. E quando nós pregamos o evangelho, nós incomodamos, porque para outros, Jesus não é o Salvador, ele é um bom exemplo. Mas nós dissemos, ele é o único caminho. O verdadeiro evangelho, ele tem as suas raízes em Deus. Ele é firmado em suas palavras. Toda argumentação sobre o evangelho verdadeiro é tirado da Bíblia. É isso que Paulo fez. Ele apresentou as Escrituras e disse: Cristo está nas Escrituras. Tudo o que nós sabemos sobre o estado espiritual do homem e o que foi necessário Cristo fazer para que nós fôssemos salvos está registrado na Bíblia. O falso evangelho, pelo contrário, ele é firmado em pensamentos de homens. Ele é firmado na mente de líderes. Ele sai, então, de experiências e palavras de homens. E isso é um grande problema. Porque o que acontece comigo não acontece contigo. A minha experiência pode ser importante para mim, mas não vai ser a experiência de outros. O falso evangelho, então, ele é firmado nisso, no pensamento, palavras, experiências. E por ser falso, ele não salva ninguém, pelo contrário, ele escraviza, ele explora, ele engana os seus seguidores, levando-os, em vez de levar para a salvação, ele leva para a perdição. E segundo Tessalonicenses 2, de 9 a 12, diz: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Esse é um dos textos mais fortes na Bíblia, porque ele apresenta o fato de falsos existirem e diz então que vem como ação de Deus. Essa operação de Deus, ela vem para enganar pessoas que não querem ouvir a verdade. Nós estamos aqui num estudo bíblico, quando temos aqui poucas pessoas. Se de repente nós estivéssemos aqui com a mensagem dos falsos, nós não teríamos espaço. Se nós prometêssemos que Deus não prometeu, estaríamos aqui cheios. Então essas pessoas, elas então são condenadas porque preferiram crer na mentira em vez de crer na verdade. Então esse texto não deixa dúvida de que o inimigo vai atrair muitos com o falso evangelho. Ele vai revelar poder, sinais e curas, e muitos seguirão. Isso já é uma realidade para muitas igrejas, onde seguidores, e não se pode dizer de crentes em Cristo, mas esses seguidores, eles são extorquidos. Eles doam tudo, até o que não podem doar. E o texto encerra dizendo que estes ainda serão condenados, porque conhecendo a verdade, a rejeitaram e preferiram crer na mentira. A base, o texto base nos informa que em Tessalônica, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão e gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ler sobre esses poucos convertidos ao verdadeiro evangelho é estimulante. Eles ouviram o verdadeiro evangelho, incomodou a muitos e esses foram transformados. Sobre eles, Paulo diz: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai
da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo depois ele vai falar da transformação deles, que foi tal, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. 3 sábados. E esses crentes convertidos com o verdadeiro evangelho se tornaram modelo para toda a Ásia, toda a Europa, que então é o que ele fala de Macedônia e Acaia. Então as pessoas, elas usavam a transformação da vida daquela cidade como modelo para a vida cristã que eles queriam. Como sempre acontecia, os judeus, eles ficaram incomodados, perturbados com a presença dos crentes ali, de Paulo e Silas, principalmente por causa do evangelho que pregavam. Então, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Estes eram os religiosos. Religiosos movidos pela inveja, movidos pela ira, que querem matar uma pessoa que quer pregar a verdade. Vejam, meus irmãos, eles usaram meios ilícitos, diabólicos, homens maus, mas essas pessoas, elas sempre se uniram àqueles que de fato são seus amigos. Porque se uma pessoa está na igreja e ela se junta com malandros para poder fazer mal à igreja, é porque ela nunca fez parte da igreja. Do mesmo jeito, eles estavam nas sinagogas como povo de Deus, mas, no entanto, estavam se reunindo com malandragem para poder matar pessoas. Eles nunca fizeram parte do povo de Deus. Nós vimos que, ao pregar o verdadeiro evangelho, nós perturbamos as mentes e os corações das pessoas. E elas se voltam contra nós, como os judeus se voltaram. Se pregamos o evangelho falso, nós nos igualaremos a eles e não faremos diferença nenhuma. Devemos continuar a perturbar o mundo com o verdadeiro evangelho, para que eles continuem clamando quando nos encontrarem. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Chegue perturbando por onde você passar. Pregue o verdadeiro evangelho. Em segundo lugar, irmãos, nós perturbamos o mundo quando nós defendemos a Bíblia como verdade absoluta. Isso é uma coisa que o mundo não aceita, a Bíblia como verdade absoluta. Pois é isso que nós afirmamos. Versículos 10 ao versículo 15 vai tratar disso. Olha, religiosos usam textos tidos como sagrados para afirmar a sua doutrina. O confucionismo usa as palavras de Confúcio com base na sua filosofia. Dizem que não é uma religião, é a filosofia. O islamismo usa o Corão como livro sagrado, base para a sua fé. Os adventistas do sétimo dia, apesar de usarem a Bíblia, eles usam as profecias de uma mulher chamada Ellen White como tendo autoridade divina. Joseph Smith criou os Mormons e deixou uma série de material no qual eles se baseiam como base da sua fé até hoje. Então, toda religião, ela tem a sua base em um livro específico. No caso dos cristãos, a nossa base é a Bíblia. Ela registra a criação do mundo, a queda do homem, revela a perversão da raça humana, revela o castigo imposto por Deus, revela a escolha de um homem, Abraão, o modo como ele e sua família andaram com Deus, como erraram e como foram corrigidos por Deus, até que o Messias prometido nasceu. Prometido lá em Gênesis 3,15. Ele viveu o amor do Senhor, ele foi absolutamente puro e santo e morreu na cruz para salvar os pecadores. A Bíblia é a carta de amor de Deus para o pecador. A Bíblia, ela revela o grande amor de Deus para nós. Para nós, não há outro livro que possa afirmar a nossa fé. Existem muitos livros bons, no entanto, eles são apenas livros. Você pode aconselhar, olha, esse livro é bom, leia. Mas a pessoa vai ler uma vez e acabou. Não tem mais utilidade. Dificilmente alguém lê um livro 2 vezes, porque ele já conhece o seu conteúdo. Nós não precisamos de livros para apoiar e assim fortificar a nossa fé. Nós não precisamos de experiências
tanto pessoais quanto de outros, para escorar o que cremos sobre Deus. Um dos pilares da reforma protestante é sola escritura, ou seja, somente a escritura, e esta é a posição nossa. Ela é vista pelos demais como intolerante, como arrogante. Não é. Pode parecer para eles, mas é uma questão pessoal nossa. Nós não precisamos e não aceitamos nenhuma outra escora para a nossa fé. É que somente a Bíblia pode trazer os ensinos sagrados. E sendo ela completa, ela dispensa qualquer outra fonte de apoio. Sua verdade é absoluta e ela tem toda a nossa confiança. Quando alguém tenta impor a sua experiência e nós não aceitamos, isto causa um mal-estar. A oposição deles se volta contra nós. Quando querem dizer todos os caminhos levam a Deus e nós afirmamos pela Bíblia que só Jesus salva, eles nos tomam como seus adversários. Para eles, a Bíblia, como verdade absoluta, é inaceitável. Eles se incomodam com isso, eles se opõem. Paulo chegou em Bereia, porque agora essa parte do texto fala a respeito da chegada dele em Bereia, e quando ele chegou pregando o evangelho, os crentes de Bereia abriram a sua Bíblia, a Bíblia que eles tinham é o Antigo Testamento, e eles confirmaram, eles creram porque eles confirmaram o evangelho na Bíblia. Então Paulo chegou a Bereia, na sinagoga, como de costume, só que os judeus fizeram o que os outros não fizeram, eles conferiram as palavras de Paulo com o texto sagrado. Eles tinham apenas o Antigo Testamento e, tendo, confirmaram que Paulo dizia a verdade. O texto diz, com isto, ou seja, ao confirmar na Bíblia, que é exclusiva, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Como diz, ora, esses de Beré eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim. Por isso se converteram, porque a Bíblia confirma. Sim, Alexandre. Tira a máscara para eu te ouvir. A Bíblia é o centro. A Bíblia é a base. Outros livros podem ser lidos, mas só na Bíblia, veja que o texto diz aqui, Alexandre, os de Beré eram mais nobres do que os outros, porque eles conferiram tudo o que acontecia, tudo que era dito por Paulo na Bíblia, e isso fez dele, como a própria palavra diz, mais nobres do que os outros. Então, ler outras coisas é importante, mas você deve ler a Bíblia para que a Bíblia dirija os seus passos, porque outros livros podem levar para caminhos errados. A Bíblia nunca vai levar ninguém para o caminho errado. Eu vi um padre dizer o seguinte, o erro dos crentes é crer que somente a Bíblia é a verdade. Se está na Bíblia, é verdade. Se não está, é mentira. É interessante que para nós é assim mesmo. Então, quem quiser ficar incomodado, que fique, mas que para nós, a Bíblia e somente a Bíblia é verdade absoluta. Depois de os bereanos se apoiarem na Bíblia como base sólida, os judeus de Tessalônica chegaram, aqueles lá da turba lá que trouxeram adversários e causaram confusão. E então, Paulo foi levado para Atenas por alguns dos seus discípulos e Silas e Timóteo permaneceu na cidade. É interessante que eles queriam era Paulo. E aí Silas e Timóteo ficou lá até um tempo onde Paulo mandou chamar, manda que eu preciso deles. Meus irmãos, não tenha dúvida, não tenha medo de afirmar que a Bíblia é verdade absoluta, ela o é. Ela é a verdade, tem de ser única base para a nossa fé e para a nossa prática. Os outros escritos podem até ser bons para alguma coisa, mas para afirmar a nossa fé, eles não servem. Mas em terceiro lugar, como é que nós perturbamos? Por que nós somos perturbadores do mundo? Quando é que nós perturbamos? Perturbamos quando nós confrontamos a idolatria. Meus irmãos, já perguntaram por que as pessoas fazem ídolos? Elas fazem ídolo por falta de fé em Deus. Elas querem ver para crer. Você lembra o que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Feche seus olhos e vamos orar. Você está vendo alguém? Você não está vendo.
Aí então o incrédulo diz: espera aí, esse é o santinho, olha lá, agora tem alguém vendo. Eles preferem crer que Deus os ouvirá porque eles têm uma estatueta na sua frente. E assim eles desprezam que Deus disse que os ouviria. Salmo 13 diz: Deus, ele se inclina para ouvir as nossas orações. Apocalipse diz que as nossas orações vão para diante de Deus. Só que não, eles têm que ter uma estatueta. Acontece o seguinte: tendo uma estatueta, eles vão prestar o seu culto. Vocês sabem por que acende uma vela? Vocês têm uma ideia? É o seguinte, você quer ver como é que é a hipocrisia? Primeiro, a estátua não é Deus, ela não pode ouvir, né? Mas aí eles vão prestar o culto. O que eles vão fazer? Eles acendem a vela. Acontece o seguinte, a pessoa que vai lá rezar, ela tem que fazer outras coisas, não pode ficar só rezando. Então ela deixa a vela acesa para dizer: eu estou prestando culto. Tá igual os alunos aí que estão assistindo aulas aí virtuais, deixa o celular lá assistindo a aula, vai tomar café, vai fazer outras coisas, né? E aí então a vela fica lá prestando culto para um ídolo que não pode receber o culto. Olha que mentira. Aí então vem um crente. O bicho intrometido é crente. Ele não consegue ver tamanha enganação. Aí ele dá o pitaco na idolatria do outro, ele vai perturbar. Não vai conseguir ver as pessoas sendo enganadas, se enganando desse jeito. Ele vai revelar para o idólatra que aquele ídolo é falso. Salmo 115. Tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, não tem vida, né? E aí vai dizer que não tem vida, que não pode responder às orações. O crente vai afirmar que o único intercessor é Jesus, lá em 1 Timóteo 2,5. Não tem outro intercessor, então aquele mesmo santo que morreu lá, ele não vai poder interceder. O crente tem que dar o seu pitaco, vai incomodar. Ele vai mostrar também que quem responde às rezas dirigidas aos ídolos são demônios, está lá em Oséias 4,12. O meu povo consulta um pedaço de madeira e um espírito de prostituição é que responde. Mas crente tem que dizer que tem demônio envolvido, mas é a Bíblia que diz. Também diz que aqui envolvem com a idolatria abandonam a Deus, Jonas 2,8. Aí o idólatra, como diz o pessoal, eles piram, eles ficam loucos, eles se enraivecem. Afirma que os crentes não podem mudar as suas tradições, porque eles aprenderam esse ensino com seus pais, e seus pais com os avós, e eles aprenderam com os avós deles. O que o crente tem que vir se meter na nossa idolatria, na nossa tradição? E que eles não vão mudar a nossa fé. E que o crente insiste, pois ao vê-los, quer vê-los libertos desta escravidão. Paulo enfrentou isso em Atenas. O texto diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Paulo estava indignado com aquela situação. Logo, um povo que se dizia tão inteligente, os filósofos gregos, né, com a sua filosofia toda, no entanto, era cego com a questão religiosa. O povo estava tapado. Como crer em tantos deuses e não conseguir ver o engano? Paulo procurou uma sinagoga dos judeus e também pregava nas praças. Isso despertou a curiosidade dos atenienses e Paulo se tornou o assunto da cidade. O texto diz: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo, como diz hoje, lacrou, prendeu a atenção de todos. Os famosos filósofos gregos se renderam à curiosidade. O texto diz: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus a ressurreição. Como eles eram dados a ouvir filósofos, gostavam de discursos, né? Haviam até competições em quem discursava melhor. Também era usado como existia um lugar que eles construíram chamado Areópago. Esse lugar também era usado para tribunal, a fim de tratar de assuntos religiosos. Mas agora lembre-se que os gregos, eles criaram um panteão.
Tinha uma quantidade imensa de deuses e deusas que eles adoravam. Então, para eles, não seria problema nenhum se alguém pregasse um outro Deus. Problema seria, eles ficariam incomodados, se alguém afirmasse que existe apenas um Deus e esse Deus que deve ser adorado. E foi isso que Paulo fez. Paulo chegou para os gregos, na casa deles, cheio dos seus deuses, e Paulo incomodou dizendo: há somente um Deus. Meus irmãos, Paulo sendo sábio, primeiro ele exaltou a religiosidade deles. Paulo chegou lá e diz assim: irmãos, eu vejo que vocês são extremamente religiosos. E aqueles religiosos: claro, nós somos muito religiosos. Então Paulo deu ali, para poder chamar a atenção. Fez com que eles se sentissem confortáveis com as suas palavras. Usou a idolatria deles contra eles. Porque Paulo diz que, observando nos seus deuses ali, ele viu um altar que foi feito ao Deus desconhecido. Sabe o que é esse Deus desconhecido? É a mesma coisa que os católicos fizeram ao criar o dia de Todos os Santos. Eles criaram tanto santo, que podia ser que algum ficasse de fora. E aí, por conta disso, os gregos fizeram a mesma coisa. Fizeram um altar lá ao Deus desconhecido. Então, tudo que tiver desconhecido é para esse. De repente, faziam sacrifícios também. Paulo usou o altar vazio, então, como ponto de partida para a sua pregação. Ele diz assim: passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual estava inscrito: ao Deus desconhecido. E aí ele vai dizer: é esse Deus que eu sirvo. Ele é o Criador de todas as coisas. Aí ele vai passar uma série de outras coisas, falando que ele era Deus e que ele era a divindade, que ele não era feito de ouro e prata e que deveria ser adorado. E aí o texto, então, vai descrever toda essa sua fala. Paulo fez com que eles compreendessem que Deus é o Criador. Criou todas as coisas, está acima de todos os homens, acima de todos os deuses, acima de demônios, e que não pode ser representado por figuras baseadas na mente de nenhum escultor. Logo depois, Paulo cobrou deles um posicionamento. Ele diz o seguinte: afirmou que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Porém, como agora eles tinham sido informados, e Deus agora não era mais desconhecido para eles, ele então exige uma posição. Ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, enquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo era um homem corajoso. Talvez diriam hoje que ele era meio doido, porque sentar no meio deles e dizer o seguinte: vocês pecaram quando vocês adoraram os seus deuses, e o meu Deus que eu estou pregando para vocês exige de vocês que vocês adorem só Deus, que vocês reconheçam o erro, que vocês peçam perdão, porque senão vocês vão sofrer do dia do juízo, porque Deus, ele marcou um dia de juízo, e Cristo, o meu Jesus Cristo, ele vai julgar vocês. Paulo exigiu dos filósofos gregos e presentes que se arrependessem. Deus havia marcado o dia do juízo. Essas exigências não são fáceis de serem aceitas. O que aconteceu? A multidão ficou insatisfeita e incrédula se dividiu, e Paulo os deixou com as suas discussões inúteis e os seus falatórios, como sempre fazia. Meus irmãos, quando nós falamos contra a idolatria dos idólatras, nós perturbamos o mundo. A perturbação desse povo que perturba o mundo, ela produz efeito. Quando nós perturbamos os outros, fazendo o nosso papel de pregadores do Evangelho, nós vamos ter efeito. Isaías, ele mesmo diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai produzir efeito. Olha, a pregação do verdadeiro Evangelho nunca será inútil, pois o Evangelho é pregado para a salvação dos que creem e para a condenação dos que rejeitam. Quer ver um exemplo? Lá em Ezequiel, no capítulo 2, versículos de 3 a 5, diz assim: Deus me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que surgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir,
porque são causa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus avisou para Ezequiel, eles não vão te ouvir, mas mesmo assim você tem que pregar. Deus não disse, vai e pregue para quem quer te ouvir. Ele disse, ide pregar o evangelho. A pregação não surtiria efeito apenas se eles crescem, pois, crendo ou não, Ezequiel deveria pregar para que soubessem que no meio deles houve um profeta. Se ouviram bem, se rejeitaram, não poderiam dizer que Deus não os avisou. Assim nós devemos fazer. Foi isso que aconteceu em Atenas. Quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, outros disseram que a respeito disso te ouviremos depois. Paulo então se retirou do meio deles, alguns homens se agregaram a ele e creram. Entre eles Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Uns creram, porém outros aceitaram. Uns rejeitaram, mas outros acolheram. Dionísio, o Areopagita, com certeza esse nome ele cuidava do Areópago, ele era o responsável pelo Areópago. Era um local que nessa época era um local de discussão, era um local de apresentação, de debates dessas coisas, né? E, como diz até, na hora de fazer julgamentos era feito ali também. Então, se Dionísio era o Areopagita, ele era alguém que era importante. Fala também de Dâmaris, que era uma mulher possivelmente influente da sociedade. E outros filósofos e outros escarneceram da palavra. Eles ouviram, mas eles perderam o interesse, eles rejeitaram o evangelho quando falou de algo que eles não aceitavam. Irmãos, como dito pelos judeus, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Graças a Deus por ter movido o coração de tantos missionários que deixaram o conforto de seus lares e vieram para o Brasil para nos incomodar, para transtornar o Brasil, e muitos outros que creram e se tornaram também perturbadores para pregar o evangelho, para salvar pessoas. Muitas famílias foram salvas porque estes homens vieram e esses que receberam também falaram para outros. É certo que muitos vão se opor, como no passado, movidos por inveja, por ódio. Rejeitando a boa notícia, se revoltarão contra ela. Nós somos o povo que incomoda o mundo. Nós somos esse povo. Nesse estudo nós tratamos sobre o povo que perturba o mundo. Respondendo à pergunta, como é que os crentes perturbam? Nós tivemos a resposta do versículos 1 a 9, perturbamos quando nós pregamos o verdadeiro evangelho. Dos versículos 10 a 15, nós perturbamos quando nós defendemos que a Bíblia ela é a verdade absoluta. Dos versículos 16 a 31, nós perturbamos porque nós confrontamos a idolatria, e o idólatra não gosta de ser confrontado. No entanto, essa perturbação, ela traz efeitos. Versículos 32 e 34, eles mostram que sempre há resultado. Aqui e acolá alguém vai se converter, os outros vão rejeitar. Mas no final, quando eles forem questionados por Deus, Deus vai dizer, no meio de vocês teve um profeta. Alguém falou para vocês, vocês deveriam ter ouvido. Então, continue a perturbar. Somente assim o mundo será salvo. Você é um agente de Deus e deve continuar atuante. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo desta noite. Nós somos os perturbadores, que nós sejamos, de fato, aqueles que perturbam para o bem.